Olá, boa noite. Nós tivemos problema na live, estamos reiniciando a live, tá? Daqui um pouquinho estará entrando os outros convidados também, tá? Sejam todos bem-vindos. O Instagram, nós sabemos que ele acontece isso mesmo. Boa noite, Monteiro. Boa noite. Boa noite, Ari. Nós já vamos começar a nossa live. O tema da nossa live hoje vai ser Adão e Eva, sobre a visão espírita. Como que o espiritismo trabalha a visão de Adão e Eva? Será que, apesar de ser cristianismo também, é igual nas outras religiões? Qual a visão que tem? Tá? Eu já vou chamar aqui o, o nosso amigo, o seu Denir, para a gente. Daqui um pouco estaremos quatro já falando direto já com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre Adão e Eva. Sejam todos bem-vindos. Daqui um pouco está entrando o Rômulo, o Matheus. Ô, meu amigo, ó, já chegou a microfonia. Boa noite, Rômulo. Ó. Então eu vou colocar o fone de ouvido. Pode ser, faz um testezinho. Boa noite, Cleison. Teve uma live, aconteceu. Rodrigo de Lima, um abração. Pronto, melhorou? Ô, Adenir, ele melhora, só que aí ele sai o eco e entra o ruído. E seu som não consegue escutar. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou sair, você entra pelo teu Instagram e nós logamos no teu. Não, não faz diferença. A questão aqui é o microfone. Não, eu digo que, por exemplo, o ruído está falando. Está falando, quando eu falo, sai um ruído e um eco. É isso que eu estou te falando aqui. É a questão do microfone mesmo, entendeu? Ó, fala assim agora. Olha lá, ó. Isso. Quando eu falo, sai eco. Quando você fala, tá normal. Se você não, mas assim, aqui, por exemplo, aqui não tá eco no seu. Mas para nós e para o pessoal, tá. Ah, entendi. Teve uma live que aconteceu isso. Mas não é. Eu acredito que mesmo que é questão de conexão mesmo, porque quando entra aqui, são 4 microfones abertos, entendeu? Então, por isso que vai dar microfonia. A gente tem que usar sem som. Quem não estiver falando, tira o som. Quer ver? Tira o seu som, deixa eu fazer um teste. E agora? Tá saindo o microfone? Ah, continua. Continua saindo o microfone. Continua. Quando você fala, não, mas quando nós falamos, ele sai a microfonia, ó. Mas você consegue me ouvir? Não, você quando fala, normal para nós. Só que quando nós falamos, sai microfonia. Sai um eco. Poxa. Ó, tenta conectar o teu e nós entramos no teu. Mas vai acontecer a mesma coisa. Vai dar o retorno do mesmo jeito. Pode ser. Você está transmitindo para outro canal? Tô. No outro Instagram. É por isso, entendeu? No caso aqui, ó, você vê aqui, uma amiga que tá falando, travou, tá vendo? Eu acho que isso é conexão mesmo. Que ruim. Mas você vê, Rômulo conseguiu entrar aí com o Matheus? Não, ainda não chegaram, não. Pois é, eu tô achando que é questão de conexão, sabia? Pode ser. Pessoal, só um momento. O Gabriel tá pedindo aí, continua assim mesmo. Eu acho que ele deve continuar assim mesmo. Ó, e Rômulo entrou.
Vamos entrar sim. Depois eu faço a edição lá quando eu for passar para o canal e eu tiro a microfonia. Deixa eu chamar o Rômulo. Já estou chamando o Rômulo e o Matheus. Oh, meus amigos, nós vamos ter que fazer aquele esquema, deixar ele falar mais e nós participarmos menos. Dá para a gente participar, dá para todo mundo conversar um pouquinho, não tem problema não. Oh, Exatamente. Vamos combinar com o pessoal que está assistindo. Hoje nós vamos precisar mais da participação deles. E eles vão participando com as perguntas e nós vamos tentando responder. Pode ser, Rômulo? Pode ser, professor. Pode ser, Matheus? Pode. E quando a gente fizer a edição, que for passar lá no YouTube, a gente tira a microfonia, entendeu? Beleza. Então, essas falhas que acontecem na internet, depois a gente faz alguns cortes. Então, vamos começar então, né? Então, Rômulo, faz aí as vezes aí para dar o pontapé inicial. Vamos lá, então. Já que hoje nós estamos com um problema de conexão, mas mesmo assim nós não vamos parar nossa live. Hoje nós estamos com o convidado seu Denir, né? Nosso parceiro já aqui do canal, da live Papo de Amigos. Hoje nós vamos falar sobre Adão e Eva, que é um tema bem sensível. Nós temos algumas visões diferentes de acordo com algumas religiões, mas deixando bem claro às pessoas que nos acompanham que hoje nós vamos passar um pouquinho da visão espírita sobre tudo isso, sobre Adão e Eva. Será que realmente existiu Adão e Eva? Será que realmente existiu o paraíso? Será que realmente eles comeram o fruto proibido? O que seria esse fruto proibido? Uns falam que foi a maçã, os outros falam que foi a prática sexual, que foram expulsos. Então, nós trouxemos aqui o seu Denir, nós vamos bater um papo e a participação de todos. As dúvidas, as perguntas é muito importante para a gente direcionar essa live de acordo com como as pessoas vão perguntando, tirando suas dúvidas. Seu Denir, fica à vontade, pode fazer a inicialização para a gente. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço a todos. O pessoal está dizendo aí, dos comentários embaixo aí, que tá bom, que tá conseguindo ouvir, que tá legal. Então, vamos bater nosso papo em torno desse tema aí, tão interessante, Adão e Eva. Para tentar ajudar, tem na tela um lugarzinho para fechar o microfone. Então, se a gente tentar fechar o microfone, os três, e abrir só na hora que eu for falar, talvez ajude. Exatamente. Pronto. Então, gente, vamos conversar um pouquinho entre nós quatro aqui sobre essa questão de Adão e Eva. Mas a gente tem que se perguntar primeiro de que ponto de vista que nós vamos conversar sobre Adão e Eva. Nós vamos conversar sobre Adão e Eva do ponto de vista da religião, o que a religião, de um modo geral, assim afirmam. Vamos conversar de Adão e Eva do ponto de vista espírita e também do ponto de vista científico. Olha que interessante. Então vamos começar a fazer essa viagem no tempo. E é de fato uma viagem no tempo para que os internautas possam situar essa ideia de como nasceu a história de Adão. Do ponto de vista da ciência, começamos por aí. O que fala a ciência? O homem, esse ser, dessa forma que nós temos, parecida como nós somos hoje, ele é de milhares de anos. Ele vem se desenvolvendo. É o desenvolvimento da espécie humana, como da espécie animal. É um processo de evolução. Isso do ponto de vista físico. Do ponto de vista físico. E aí, do ponto de vista da ciência, olha que interessante. A ciência começa a compreender que em determinado momento da história, os caçadores-coletores, ou seja,
aqueles seres, já com essa forma que nós temos hoje, que viviam em bandos nômades, caçando e colhendo, isso aí vai datar aproximadamente de algumas centenas, de alguns milhares de anos ainda, né? Mas quando é que esse homem se torna inteligente? Quando é, segundo a ciência, que esse homem passa a, por exemplo, pegar a lã de um carneiro e com ela fazer roupa? A partir de que momento esse homem começa a pegar o trigo e fazer pão? A partir de que momento esse homem começa a se organizar em sociedade? Então, esses caçadores primitivos, ou os caçadores-coletores, é fato, está na história. Foram encontradas ossadas e, de certo modo, eles viviam a perambular, caçando, sobrevivendo apenas do que achasse e não existia uma composição. Então, o que acontece com a ciência? A ciência chama do elo perdido. Alguns cientistas, eles defendem uma tese. Outros cientistas, por sua vez, não defendem essa tese que nós vamos afirmar aqui. É por isso que se chama o elo perdido. Em que momento essa inteligência começou a surgir através desses caçadores-coletores? Ela não há uma unanimidade na ciência para afirmar. Então, prevalece, segundo a ciência, a ideia de que esse desenvolvimento foi natural. A evolução da espécie, naturalmente, e por si só, com o tempo, eles foram se aglomerando em pequenos locais, foram aprendendo a plantar, a ficar ali, a colher seus alimentos para não ter que se deslocarem, por causa das necessidades. Esta é uma teoria da ciência, e o homem assim veio surgindo. A outra parte da ciência que discorda desse ponto de vista são aqueles que dizem que se levaria um tempo muito grande, mas muito grande mesmo, para que eles tomassem essa ideia de assim se comportarem. Não se daria nesse período de tempo que a gente pode aproximar de 20 mil anos para cá. Estamos aqui situando um tempo de 20 mil anos para cá, em que mais ou menos o homem começa a se organizar de uma forma inteligente. É por esse período. Então, por isso que se fala do elo perdido, segundo a ciência. Então, não há unanimidade na ciência. Prevalece, evidentemente, a tese da evolução das espécies, a evolução natural, em que o ser humano, assim, chegou ao ponto que nós chegamos hoje por um processo natural. Um processo de luta pela sobrevivência, e a própria espécie vai selecionando e vai se transformando o que nós somos hoje. Bom, isso é um ponto de vista da ciência. Do ponto de vista da religião, se situa mais ou menos com cerca de 8 mil anos. Provavelmente 4 mil anos antes de Jesus, 6 mil anos de Jesus, mais ou menos isso. Ou seja, cerca de 3 mil, 4 mil anos antes de Moisés. É apenas hipoteticamente o que a gente tenta se situar no tempo. Segundo a religião, e aqui nós temos que compreender de como nasceu essa ideia. É o que a religião defende hoje. Mas para a gente entender o que a religião defende hoje, é preciso a gente compreender como essa ideia nasceu. Se nós hoje, com esses recursos que nós temos tecnológicos, ainda não somos tão avançados a nível científico, ao ponto de estabelecer datas, limites, questões e comprovar cientificamente como for que aconteceram, imagine um homem de, vamos situar apenas nessa ideia do ponto de vista da religião, de 8 mil anos atrás. Qual a cultura, qual é o meio que eles tinham científico para comprovar, detectar, afirmar tais fatos? Eles só tinham um, a intuição. E aqueles que, médios de intuição, aqueles que recebiam as suas mensagens, eles a decodificavam a seu modo. Se um de nós aqui recebeu uma mensagem de um espírito que entende muito bem de física e me passar fórmulas ou conceitos bem importantes, a não ser que seja um médium inconsciente, que eu não tenha nenhuma interferência na comunicação, ele usa o meu aparelho para falar. Mas se eu tiver que interpretar aquilo que ele me disse, eu vou falar um monte de asneira. E uma pessoa que entende de física, ele vai dizer, meu irmão, o senhor está equivocado. Não, mas eu ouvi, é assim. Eu não saberia explicar. Então, provavelmente, o quê? Essa ideia estava começando a instigar a humanidade naquela época.
Então, queria se saber de onde veio, como surgiu o homem. A ideia de Deus ainda não existia, como nós compreendemos hoje. E aí, por intuição, eles vão entendendo que uma raça, um povo é ali, e nós vamos chegar até lá, porque aquele povo da raça adâmica, necessariamente. Então, olha que interessante. Do ponto de vista da ciência, caçadores, coletores. Esta é a tese da ciência. É o que prevalece, embora alguns discordem. Do ponto de vista da religião, que assim nasceu, foi passando de geração a geração, através do quê? Do verbo, da fala. E isso foi passando de geração para geração, até que Moisés assim codifica tudo, através do livro, cria a Gênese, e começa a explicar, segundo a tradição, como é que aconteceu isso aí. Do ponto de vista da visão espírita, e nós vamos trazer hoje uma novidade, existe também outras teorias, e uma das quais, que eu estudei um pouquinho, conheço um pouquinho sobre isso, que eu já fiz um trabalho sobre isso, eu vou contar para vocês nesse instante, que é a questão dos sumérios, que é um povo muito antigo na história. E então, resumindo, ciência, caçadores coletivos, religião, Deus, ali pegou do barro e fez o homem. Do homem, da costela desse homem, fez a mulher, e ali começa a nascer o princípio da humanidade inteligente. Porque a gente não pode contestar que já existiam seres humanos não com o nível de inteligência daquele povo da raça adâmica. Um povo, de certo modo, com uma condição melhor. Do ponto de vista espírita, aí vem a questão interessante. Nós, espíritas, estamos o tempo todo, através das lives, dos estudos, principalmente de Valdo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, batendo na tecla da transição planetária. O que é a transição planetária? O planeta sai do mundo de prova e expiação e vai para um mundo de regeneração. Ou seja, o planeta Terra, ele vai acontecer, pode ser daqui a 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, não vamos estabelecer datas, mas vai acontecer esse processo de tal maneira que nesse planeta são os espíritos que não precisam mais passar por provas e expiações, ou seja, espíritos é um processo de regeneração, mais humanizados, digamos assim, mais cristianizados, digamos assim, com certeza estarão habitando este planeta. E para onde vão esses que ainda não se adaptaram a esse mundo de regeneração e que precisam expiar suas faltas, passar por provações, pessoas ainda dominadas pelo orgulho e pelo egoísmo? Eles vão transitar para um outro planeta. Isso não é castigo, é um processo natural. Então, olha que interessante essa questão da transição planetária, antes de falarmos a versão espírita sobre Adão e Eva, segundo essa ideia da transição planetária ocorrida em outros orbes. Imaginemos aqui que espíritos que são do Irã, espíritos que são do Brasil, espíritos que são da Rússia, espíritos que estão nesta encarnação vivendo essa experiência em um país. Suponhamos que esses espíritos tenham que ir para outro planeta. Percebam que essa questão cultural, de crenças, de modo de compreender a vida, de interpretar, espíritos que estão atrelados a determinadas religiões e pontos de vista, vão habitar o mesmo planeta. Vamos aqui citar um planeta chamado Capricórnio. Um exemplo hipotético. Todos estão indo para lá. Então foram aqueles que já estavam imbuídos daquele pensamento muçulmano. Foram para lá espíritos que já estavam imbuídos de um pensamento cristão. Outros mais inteligentes que não estavam atrelados a nenhuma religião, mas tinham conceitos intelectuais. E aportam aí em um planeta grande, enorme, com várias regiões, nascendo em determinados lugares. Evidentemente que esses espíritos, ao reencarnaram lá em corpos apropriados à estrutura que nós temos hoje, humana, ao reencarnarem naqueles corpos, nascer com aqueles corpos, por assim dizer, humanos lá também, cada qual vai começar a trazer o seu conceito, as suas intuições, o seu modo de pensar. Então, a época de Adão não fora diferente. Esses caçadores, os cientistas não estão equivocados. Os caçadores, coletores aqui existiam, esses corpos já estavam sendo preparados, já estavam atingindo a um nível em que pudesse aqui nascer espíritos com a condição intelectual melhor, que o cérebro pudesse manifestar através da fala, do pensamento.
E em algumas regiões foram trazidos para cá espíritos que foram, por assim dizer, expurgados de outro planeta e vieram para cá com a missão de trazer o adiantamento da humanidade. E nessa região aí, que provavelmente se situa ali entre a Ásia, provavelmente ali perto do Irã, onde tinha onde a região ali onde contemplava a Babilônia, aquele trecho ali, é mais ou menos naquele trecho ali, bem próximo de cá, da Europa, provavelmente seja ali, esses espíritos que nasceram ali, assim denominado da raça adâmica, já tinham uma noção, desses que tinham sido expurgados de outro planeta, um conceito pelo menos mais humanitários, embora fossem espíritos que tivessem ainda trazendo essa contribuição para a evolução do nosso planeta de forma limitada. E aqui eles nasceram. Enquanto que em outras regiões ali na África, digamos, em outra parte da Ásia, na Europa, ou aqui na América, seja lá onde for, espíritos que também estavam nascendo tinham outra forma de interpretação ou de maturidade, digamos assim, espiritual. A exemplo dos povos do Egito. Então vamos chegar lá. Só que aí a gente traz uma curiosidade aqui, Rômulo, Mateus e Luiz. Uma curiosidade bem interessante. O povo hebreu, assim denominado, fruto desse povo que viveu ali da raça adâmica, esse pessoal ficou exilado ali na Babilônia durante muito tempo, escravizado. E eles tomaram conhecimento de uma cultura que a ciência hoje comprova que existiu, que são os sumérios. E os sumérios é um povo tanto quanto antigo quanto a raça adâmica. Eles são, por assim dizer, contemporâneos. Não vamos aqui afirmar que a raça adâmica veio antes, os sumérios veio depois, mas é coisa bem próxima ali. E o que foi que aconteceu? Eles são autores da primeira escrita encontrada no mundo, a chamada escrita cuneiforme. Por que cuneiforme? Eles pegavam as telhas, faziam em formato de cunha alguns traços, colocavam essas telhas para aquecer lá nos fornos, que eram telhas de barros, e assim fez a sua primeira escrita. Um cientista da NASA, que desencarnou tem pouco tempo, cujo sobrenome me parece Schettini, ele conseguiu traduzir esta linguagem cuneiforme dos sumérios. E olha que interessante, o que é que esses homens escreveram há cerca de mais ou menos 8.000 anos atrás, sobre a origem deles? Pasmem, porque quando eu li eu fiquei... Eu tô curioso. Eu fiquei assim... fiquei realmente... e eu estou falando isso que vocês podem encontrar na internet. Vão lá, procurem na internet, vocês vão ver lá os sumérios, a transcrição que esse cientista da NASA fez sobre os escritos dele. O que eles contam? Olha que interessante essa história. E a gente fica perguntando, a história que eu vou contar aqui dos sumérios, ela veio primeiro do que a história de Adão e Eva? Porque os sumérios estavam naquela parte. Os hebreus ficaram ali escravizados naquela região, tomaram conhecimento. E assim foram passando de geração em geração, contando a seu modo. E que também essa história contada pelos sumérios não é tão diferente daquela que a gente imagina que os espíritos vieram para cá e reencarnaram para ajudar na progressão do planeta. A diferença é que os sumérios contam que isso veio através de uma nave de um outro planeta chamado Nibiru. Olha o que eles dizem, está lá escrito, eu não estou aqui afirmando nada, eu só estou trazendo um relato que foi traduzido por um cientista contando essa história dos sumérios. Eles contam que, olha que interessante, é a mesma história de Adão e Eva, agora contada do ponto de vista científico, por assim dizer, extraterrestre. É a mesma história. E a linguagem é antiga, de 8.000 anos atrás. A linguagem cuneiforme. Eles dizem o seguinte, que naquela região ali, onde realmente a gente situou agora, eles eram esses
tipo caçadores primitivos que viviam ali, seres humanos normais. E chegou uma nave. Essa nave vinda do planeta Nibiru. E o que eles dizem? Que essa nave veio para o nosso planeta em busca de extração de ouro, porque estava passando por um aquecimento global no planeta deles. E eles tiveram a ideia, olha que história interessante, eles tiveram a ideia de pegar o ouro, levar para esse planeta e soltar os pós em volta do planeta para criar tipo um cordão, uma malha de proteção para que não houvesse um aquecimento, superaquecimento no planeta deles. Só que esses espíritos que vieram para cá, eles tinham máquina de extração e tudo, mas não conseguiam fazer grandes colheitas de material porque precisavam de mão de obra. E trouxeram, olha que interessante, trouxeram espíritos denegrados de lá, que estavam cumprindo penas, espíritos mal resolvidos, aliás, seres desse planeta que eram mal resolvidos, trouxeram para cá para fazer o trabalho braçal. Só que esses Anunnakis, que eles chamam, eles tinham quase 3 metros de altura. Olha as histórias do Efraim e daquelas histórias que vão aparecer depois de homens gigantes. Interessante. Aí eles contam que esses seres que trabalhavam ali sob o comando de 2 irmãos. O irmão cuidava daquela parte ali onde eles estavam e o outro cuidava de outra parte. Um tinha um temperamento mais gentil e o outro era mais cauteloso. E esse que era mais gentil teve a seguinte ideia: que tal pegar esses seres aqui do planeta e botar para trabalhar para eles sem interferir na evolução? Mas esses homens que estavam aqui, os caçadores-coletores, quando eles estavam aqui, segundo a história que é contada pelos sumérios, eles não falavam. Eles não tinham inteligência. Qual foi a ideia que o Reiki, que é um dos chefes, que é um desses irmãos, teve? Ele inseminou uma mulher aqui do planeta Terra. E nasceu Adamo. Olha que interessante, até o nome aparece. Adamo. Nasceu Adamo. Adamo era um homem nascido fruto da relação desse povo de Nibiru, ou seja, o chefe deles, com uma terráquea. E eles falam lá, que interessante, que eles fizeram várias experiências até dar certo em vasos. Olha a questão da proveta. Olha a ideia do barro, de que o homem foi construído do barro retirado. Eles não sabiam como explicar. E isso, eles disseram que era tipo assim, era proveta, mas não sabiam como explicar. Eles disseram que eram uns instrumentos onde se colocava lá, tudo. E dali foi criado o primeiro ser humano que deu certo dessa inseminação que foi feita da relação de um terráqueo com o outro. Essa história é eles que contam. E o que aconteceu com eles? Eles passaram a trabalhar, foram criando povos, eles foram passando conhecimentos, e o outro irmão deles, que era muito mais temeroso, achou que se estava dando muito conhecimento para eles, muita informação, que poderia prejudicar até a própria evolução do planeta. Aí eles dizem que naquela região ali foi tomada a decisão de que eles não pertenceriam, não ficariam mais onde eles estavam convivendo. Olha a expulsão do paraíso. E foi colocado aqueles Anunnakis de 3 metros de altura na porta com armamentos e tudo, e aquela raça viveu ali sob a proteção deles, sem poder ter acesso a onde eles estavam agora com as naves. Essa história quem conta são eles. Essas histórias é desse período. O que acontece? O povo hebreu conta a história de Deus, o homem feito do barro, a mulher tirada da costela do homem e ali feito uma mulher, né? E é interessante que esse processo é tão rápido que a gente já tem uma cidade. Sim. Então, olha que interessante. Então, na visão espírita, agora passando para vocês, para a gente comentar sobre isso, na visão espírita, embora a gente não afirme se diretamente foram a nave que trouxe aqui, mas para trazer espíritos para cá, voando de asa, que não foi. A gente vê nos depoimentos de Manuel Filomeno de Miranda, no livro de Transição Planetária de Divaldo Franco, as naves em que conduz os espíritos para resgatar espíritos que tiveram na tsunami, por exemplo, que foram resgatados, são conduzidos para determinadas regiões. É claro que está se falando a nível espiritual. Sim.
A visão dos sumérios é a nível material, nave física, que qualquer pessoa poderia ver. Mas veja que essa ideia se perde no tempo. Então, para nós espíritas, Adão representa uma raça, um povo, um início de espíritos que aqui tiveram, que traziam já dentro deles uma certa maturidade espiritual, diferenciada e muito da época do planeta, de se respeitar que existia um Senhor, de se organizar. E olha que interessante, para vocês verem como é muito curioso e instigante a gente pesquisar sobre isso aí. Os sumérios afirmam que o trigo é um elemento trazido do planeta Nibiru. E olha que interessante, a ciência hoje diz que o trigo não é um alimento oriundo do planeta Terra. As coisas estão A ciência ligadas. assume isso aí. Outra curiosidade. Eles afirmam que esses Nibiru trouxeram para cá ovelhas, ensinaram eles a tosquiar e fazer roupas, a terem uma vida em sociedade, passaram alguns ensinamentos para eles. Então, Olha, na visão espírita, pode continuar, depois eu faço comentário. Não, pode falar aí. É que é muito interessante o que o senhor trouxe para nós esse relato. A gente percebe o quanto as coisas estão interligadas, o quanto as coisas foram contadas, né, de forma alegórica, de acordo com o adiantamento espiritual daquela época. Nós estudamos, e no livro Os Exilados de Capela, conta que os exilados de Capela, como o senhor mesmo disse, foram aqueles espíritos que não se adequaram à frequência de Capela, né, daquele local. Eles vieram como, não foi punição, mas vieram para a Terra para poder alcançar a sua evolução. E dentre os povos que nós tivemos, os exilados de Capela, nós podemos citar o povo egípcio, que até hoje as pirâmides, a medicina egípcia se torna avançada até nos dias de hoje. Então, isso é um sinal, é uma prova de quanto esses espíritos eram bem mais avançados que os povos que estavam naquela época. E quando a gente fala sobre Adão, que fala que foi a questão do pecado, a questão da expulsão do paraíso, nós associamos o Adão a esse povo que veio para a Terra, que foi expulso do seu paraíso, porque eles viviam num planeta muito mais avançado que a Terra. A Terra estava ainda numa fase primitiva, né? Então, como o senhor disse, trouxe essa nova versão, eu não conhecia, eu achei muito interessante como as coisas estão interligadas, como as histórias se completam, né? Então é muito bom quando a gente estuda, a gente pesquisa e a gente não vê as coisas apenas de uma visão, apenas de uma doutrina, apenas de uma religião. Se a gente perceber o todo, a gente vê que tudo está associado à evolução, ao aprendizado. Hoje, se nós estamos passando por essa fase de transição planetária, né, porque alguns espíritos não vão se adequar mais a esse planeta, que vai ser um planeta de regeneração. Então, como o senhor mesmo disse, de uma forma, vamos colocar entre aspas, vai para um planeta, nós citamos como exemplo Capricórnio, por exemplo, é só um exemplo. Então, quando o senhor traz esse relato novo, para mim novo, interessantíssimo, eu vou até procurar, depois eu vou pedir um auxílio para o
o senhor me informar onde a gente pode buscar esses materiais para estudar, é muito importante a gente entender. Então, não que nós, através da visão espírita, critica ou acha certo ou errado as versões de outras que existem de Adão e Eva. Mas se a gente parar, seu Denir, para fazer algumas perguntas simples. Por exemplo, Adão e Eva, será que daria tempo de ter esse número populacional que tem hoje, pelos poucos anos que se passaram, alguns milhares de anos? O que seria, então, quando fala que, né, Caim matou o irmão e foi expulso e foi procurar e achou uma noiva? Mas se só existiam eles, da onde surgiu a noiva? Da onde surgiu essa outra pessoa? Então, são algumas perguntas básicas que a gente pode fazer, que a gente chega à conclusão de que, naquele momento, para aquele povo, com aquela quantidade de conhecimento e adiantamento espiritual, as coisas teriam que ser ditas de formas alegóricas. Dando um exemplo bem simples, entendam bem o exemplo que eu vou dar. É quando a gente vai contar um conto ou uma história para o filho, para uma criança. A gente conta de forma alegórica, porque a criança, apesar de hoje as crianças estarem com um avanço espiritual muito grande, né, a gente conta de forma alegórica para as pessoas, para as crianças entenderem certas coisas. Às vezes, olha, se não obedeceu o pai e a mãe, a gente conta a história do bicho-papão, alguma coisa assim. Então, a visão espírita traz isso para a gente. De acordo com o adiantamento, foi a forma que usaram, né, para esclarecer aquele povo. Por isso que Jesus também falava por parábolas. Imagina naquele tempo Jesus falar de reencarnação, de causa e efeito. Então, a forma como o senhor trouxe, eu estava prestando muita atenção, eu achei muito interessante como as coisas estão ligadas. Eu tinha um professor que ele falava algo, aí professor, essa vai para você também, ele era um professor de física, ele falava assim, isso aqui é igual, só que é diferente. E a gente achava muito engraçado ele falar isso. Então, a forma como é contada, ela é parecida, mas é um pouquinho diferente. Mas o objetivo em si, que a gente quer passar a todos, que a questão de Adão e Eva é a questão de quem não se adequar, de quem não buscar realmente a tua evolução espiritual, né? Algumas religiões falam do arrebatamento, vai ser separado, porque as frequências não vai ser a mesma. Foi o que aconteceu no livro, quem tiver a oportunidade de ler, Os Exilados de Capela. E outro livro que explica muito bem é A Caminho da Luz, do Chico Xavier. É um livro maravilhoso. Vou passar um pouco a palavra para o professor ou para o Matheus, né? Professor, fica à vontade, eu só queria fazer essa observação. Não, eu achei legal e estou gostando da conversa, que nós, durante a nossa existência, nós vamos mudando também a nossa visão sobre Deus, sobre religião, sobre quem somos nós. O que eu acreditava como criança, eu já não tenho mais isso hoje. Eu já tenho uma outra visão, porque eu tenho uma capacidade intelectual para entender isso hoje. Se contasse para mim assim, há 30 anos atrás, eu não ia entender. Sim. E se nós analisarmos, olha a quantidade de pessoas que tem no mundo e como cresceu a população a partir de 1960, 1950. Hoje nós somos 7 bilhões e meio. Aonde que estavam esses espíritos? Onde que estavam essas pessoas que foi superlotando o planeta Terra?
Hoje, a minha convicção que eu tenho é uma convicção minha. Quase ninguém de nós somos do planeta Terra. Se bobear, 100% de nós somos extraterrestres. Que viemos para cá ou para aprender, ou pela lei de causa e efeito. Hoje eu não consigo ver um espírito como oriundo do planeta Terra. Eu não posso provar, mas a minha visão hoje, ela não permite enxergar e falar assim, ó, eu sou descendente do planeta Terra. Quando eu olho para as estrelas, eu falo, aonde eu estava fazendo merda por aí? Onde eu estava aprontando, que eu vim para esse planeta maravilhoso, lindo, e marcado pela diversidade. Então, e quando a gente pergunta, lê o livro dos espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos, da onde que vem a nossa diversidade? Ele fala que vem da cultura e também acaba falando que vem a diversidade dos vários povos que vêm de vários locais, das galáxias, do universo. Então, quando você começa a ver e avançar o teu estudo, você começa a ver que as respostas dos livros do Espírito, ela acaba se encaixando também nas questões do nosso dia a dia. É isso que eu queria falar. Hoje, desculpa, mas vocês são extraterrestres. E eu também. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? E o pessoal que está assistindo também é tudo ET. Não adianta achar que vocês não são, não, que vocês são ET também, viu? Matheus, quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não, eu, na verdade, eu acho que assim como alguns dos nossos seguidores, estou surpreso que eu não conhecia essa teoria. Mas, assim, rapidamente, assim como o Luiz, conforme a gente vai estudando, vai lendo, a nossa visão vai mudando. Eu acredito que se isso está sendo revelado agora, dessa maneira, é porque nós estamos tendo uma compreensão, ou melhor, uma capacidade de compreender algo que antes a nossa ignorância não permitia. Então, como nós acreditamos que somos seres em evolução, talvez chegou a hora de nós entendermos algo mais. E eu acredito que por isso as coisas vão sendo reveladas de acordo com a nossa maturidade. É isso que eu queria acrescentar. E a gente aqui, Matheus, Luiz e Rômulo, a gente faz o seguinte questionamento para todos nós. Estamos aqui a conversar sobre a fé cega ou sobre a fé raciocinada? Exatamente. Nós vamos aqui ficar falando de uma fé cega que a gente não para pensar nas coisas. O mundo vai evoluindo, as coisas vão evoluindo. Então veja que interessante. Nós abordamos aqui algumas teorias, algumas ideias, inclusive a ideia espírita. Então, para que a gente pare para pensar sobre o assunto. Não existe entendeu? uma verdade absoluta, né, seu Denis? Exatamente. A ideia é forçar a gente a pensar sobre o assunto. Então, vamos aqui fazer um breve resumo de forma raciocinada e não cega. De forma raciocinada e não cega. Um breve resumo. Ora, nós estamos no século XXI. Nós somos dotados de uma razão nunca antes vista em nosso planeta. A tecnologia proporciona a gente fazer essa afirmativa, não é verdade? Sim. Então, eu sou hoje um homem de 58 anos. Quando eu tinha 13 anos, que eu frequentava a Igreja Católica,
e os padres me falavam da ideia de Adão e Eva, em que Adão nasceu do barro ali, eu já dava risada. Então, se você for pegar uma criança de hoje, do século XXI, um menino de 10 anos, 12 anos, que lida com a tecnologia, um menino que já estuda a questão de como se nascem os corpos físicos, e tem já conhecimento desde pequeno nas escolas, ele vai rir mais ainda do que eu ria há 40 anos atrás, há mais de 40 anos atrás. Vai rir muito mais. Então, o que acontece? Alguns tentaram impor a fé cega, mas quando a gente para pensar sobre o assunto, vamos lá. Um breve resumo, como a gente vê que certas coisas não têm lógica. Os cientistas, eles estão corretos do ponto de vista que a evolução do corpo físico, a seleção natural da espécie, é uma realidade. E isso é inquestionável. Nós não estamos aqui a discutir. Mas a evolução se dá a nível espiritual. Se o corpo está preparado para ter a fala, para ter o pensamento, já tem um neocórtex. Os animais não possuem neocórtex de forma desenvolvida como o nosso, não. Os chimpanzés, os primatas, têm o princípio desse desenvolvimento na parte cerebral. O ser humano tem esse neocórtex desenvolvido. Está pronto para que um espírito que possa falar, se manifestar, seja inteligente, use o corpo. Nós podemos reencarnar em um corpo de um cachorro? Eu sei falar, eu tenho ideias. O cérebro de um cachorro não tem um neocórtex. Não possui a questão da fala, como expressar o pensamento em um corpo limitado. Como eu sou um bom motorista e me dá um carrinho velho, e você está num carro novo, não souber nem dirigir, você vai ganhar de mim? Se eu não tiver os dedos, os braços, a mão, se eu não tiver as cordas vocais, como é que eu vou me expressar? Então, a ciência está certa. Corpos físicos, seleção natural, um processo de desenvolvimento que aconteceu no planeta. Mas, em dado momento, era preciso que esses corpos que já estavam prontos, com condições de uso para a fala, para o pensamento, aqui espíritos pudessem utilizar. E na Terra, com certeza que não era, porque o planeta estava em formação. Esse desenvolvimento ainda estava se dando, e os espíritos que estavam aqui primitivos ainda não tinham essa condição para avançar, e por isso o elo perdido, esse salto quântico na inteligência da humanidade. E as religiões que seguiram esses conceitos e levaram ao pé da letra e não souberam compreender, trazem coisas de 8 mil, 9 mil, 10 mil anos atrás, essas ideias, e querem impô-las hoje em uma sociedade racionalizada. Não é possível. Então vamos quebrar alguns tabus, por exemplo. Como se pode tirar do barro e se fazer um corpo? Você pode pegar o sêmen de um homem, né? Mas o óvulo da mulher, colocar em uma proveta, em um ambiente artificial e ali gerar um ser humano. E se querem levar essa questão pelo lado religioso, então vamos lá. Do ponto de vista religioso, nós sabemos que alguns escritos foram aceitos pela Igreja Católica quando foi feito o concílio, cerca de 300 anos depois, após Jesus ter desencarnado, quando fora fundada a Igreja Católica. Mas nós sabemos que foram encontrados vários pergaminhos com escritos antigos que contam histórias bem diferentes. E já que estamos falando de Adão e Eva, esses escritos diferentes também contam, do ponto de vista religioso, uma história um tanto quanto diferente da apregoada nos dias de hoje. Por exemplo, em alguns escritos antigos, se discute a questão de que não teria sido Eva a primeira mulher de Adão, e sim Lilith. Não estou aqui a afirmar se foi ou deixou de ser. Esses escritos existem, essas pesquisas existem, cabe a cada um de nós ir lá e procurar saber as suas fontes, as suas origens, por de onde nasceu essa história. Ah, então a história de Lilith é lenda, mas a de Eva não é lenda. Como fazer a afirmação? Vá lá, pesquise, procure descobrir as histórias do ponto de vista religioso, através dos escritos que foram passados de geração para geração do povo hebreu, até chegar a Moisés ali. Esses escritos, essas versões existiam também.
em que Eva, na realidade, seria a segunda esposa de Adão. Seria a segunda esposa de Adão. Desse ponto de vista religioso. Então, gente, do ponto de vista científico, vamos passar aquilo que nós acreditamos que somos espíritos. Compreendemos que, do ponto de vista físico, a humanidade foi desenvolvendo seus corpos, evidentemente, até o momento em que espíritos com condições de aqui habitar nesses corpos pudessem se manifestar ou por castigo, dê o nome que quiser, ou por prova, por expiação, ou por missão, não importa, mas vieram para cá. E começaram a ajudar no progresso de determinadas regiões, determinados povos, para se construir o que nós somos hoje. E vejam que isso não deu de uma forma uniforme. Não aconteceu em todo o planeta. Foi em regiões específicas, povos específicos. Muito mais na frente que a ideia dos egípcios, já são outros povos trazidos da capela, que são muito posteriores a Adão. E a gente percebe que nessa meia história também tem outras versões, como a dos sumérios. Então, o espiritismo não está indo de encontro a nenhuma dessas teorias. Não. Está trazendo uma coisa mais lógica, mais racional, mais fácil da gente compreender, que é muito mais fácil a gente compreender até a questão do elo perdido. Olha que interessante, é uma resposta que o espiritismo está dando aos cientistas que não acreditam na versão do desenvolvimento natural da espécie que é dado esse salto quântico a nível de inteligência. O espiritismo está trazendo que isso aconteceu devido os espíritos aqui reencarnados. Os sumérios, por suas vezes, contam uma história de seres de outro planeta que vieram para cá. E olha que interessante, o povo sumério, quando vocês forem pesquisar lá, vocês vão ver que eles já conheciam o sistema solar nosso e a maioria dos planetas. Os sumérios afirmavam que na Lua tinha água, coisa que só recentemente a ciência foi afirmar. Confirmou. Como é que pode? Foi encontrado estatuetas da época dos sumérios com formatos estranhos de avião, parecendo avião. Como? Olha, é coisa curiosa, é coisa para se estudar. Os cientistas já remoeram um pouquinho ali para ver o que acontece. Então, uma coisa é certa, essa evolução, ela vai se dando e os corpos vão avançando. Como daqui a 3 mil anos, 4 mil, 5 anos, 10 mil anos, não importa, os corpos do nosso planeta não será como o nosso hoje. Exatamente. Porque um planeta desenvolvido, olha que interessante, um planeta desenvolvido, nós hoje, presta atenção no nosso cérebro, nós não temos essa parte de trás aqui onde está os instintos, onde está esse lóbulo aqui, ó, esse tronco. Aí está a sede dos instintos. Mas se nós tivermos em um planeta evoluído, em que o ser não tem mais instinto, ele vai ter esse tronco? Para quê? Qual a serventia? Nenhuma. Nós temos um cérebro triplo, triuno. Ó, esse tronco aqui atrás onde está os instintos, mas no meio aqui, ó, tipo o punho da mão, na parte central aqui no meio, fica o sistema límbico, onde estão as emoções. E essa parte aqui da frente, o neocórtex, onde está o raciocínio, a inteligência, o pensamento, a fala. E o ser que já está desenvolvendo, já se fala de um cérebro noético, onde uma outra conjuntura já está nascendo, e a informação que nós temos, que nos Estados Unidos e no Japão, já foi detectado pela ciência, que algumas crianças estão com essa mudança nessa base do osso que sustenta o cérebro em tamanho diferenciado. Então já está havendo a mutação. Vai levar 3 mil anos, 5 mil anos, 10 mil anos? Não importa. O corpo do ser humano, quando o planeta estiver com uma nova conjuntura, onde nós estaremos usando mais o nosso lado da intuição, da percepção, e não do instinto e das emoções, e sim do sentimento e da razão, terá uma outra conjuntura cerebral, física. A beleza, a estética não será necessária. Então, se todo mundo for careca igual eu e o Luiz Carlos aqui, vai ser tudo normal. Não é verdade? Verdade. Ô Danilo, muda tudo. E assim, ó, quando nós falamos da teoria da evolução, ela não exclui Deus. Não. Pelo contrário, no Espiritismo, a gente começa a explicar através da filosofia, através da ciência, através da religião. Nós temos muita coisa ainda para compreender, para entender, porque nós temos o instinto
ele foi importante para nos manter vivos durante o desenvolvimento da nossa vida, de um certo ponto. Mais cedo ou mais tarde nós vamos perder. Não faz nem 100 anos, 150 anos que nós estamos conhecendo a nossa mente. Tem muito ainda para entender quem somos nós. Imagina a quantidade de seres espirituais que estão envolvidos no nosso progresso. Não é um negócio desorganizado. Não. O trabalho é maçante para ajudar, assim, ó. Essas crianças que estão encarnadas têm que evoluir. Vamos, o trabalho é incansável. Ó, agora está precisando evoluir direitos humanos. Vamos buscar lá na galáxia tal os irmãos que podem ajudar. Vamos ajudar a buscar na outra galáxia os irmãos que podem ajudar a implantar uma tecnologia para ajudar todo mundo. A medicina. A medicina. Nós damos trabalho. Mas é tudo muito feito com muito amor pelos espíritos superiores. Eles a gente tem que lembrar, incansavelmente. Luiz, que ó, a gente tem que lembrar que esse corpo físico, essa estrutura cerebral que nós possuímos, ela é de milhões de anos. Mas a estrutura inteligente, racional, ela é só de 8 mil, 10 mil, 20 mil anos, no máximo 30 para cá. Veja como nós somos novos. Viu como nós somos novos? O ser humano, do ponto de vista inteligente, racional, que começou a se organizar em sociedade, em família, é recente. A gente é bebê a nível de humanidade. Então nós temos que agradecer essa raça adâmica, esse povo que veio de outra região para cá com essa missão de já trazer a ideia de um Deus, de um respeito, de uma ética, de uma moral. Eles vieram com essa missão e cumpriram. E dali, depois de Adão, vai nascer Abraão mais na frente, e assim por diante, até chegar até Moisés. Que o povo egípcio já cultuava a vida após a morte. Né? Isso, porque eram seres de outro planeta que já tinham uma outra intuição. Quando chegaram naquela região, trouxeram, então, da raça adâmica, que esse povo que já começou a trazer a ideia de um senhor, de um respeito, de uma ética diferenciada, nós devemos agradecer. Deles aí gerou o quê? Isso, foi gerando o povo, até chegar ali até Abraão, que continuou com esse mesmo segmento dessa raça, foram escravizados ali olha que interessante, eles estavam escravizados lá na Babilônia. Terra ali próxima das histórias dos sumérios, era muito conhecida e contada por todo mundo, em tudo quanto é canto. E depois que eles saem de lá, da Babilônia, para a terra deles, em busca da terra deles, então começa todo o processo para chegar a Moisés, de Moisés até Jesus. Então a gente tem que agradecer essa raça. Exatamente, seu Denir. Sabe, é uma coisa que me chama muita atenção, tem a deusa egípcia, Mat, né? Tem vocês podem procurar no Google que tem. É uma foto, uma imagem, que os egípcios diziam que a alma era levada até Mat para avaliar o que foi feito em vida. Então tem uma foto que é uma balança. De um lado está o coração da pessoa, uma parte da balança, e a outra está a pena. Então, essa era a medida do certo e do errado, a causa e efeito. Então, mostra o avanço espiritual que tinha já esses espíritos, né? O que nós hoje, porque o espiritismo é muito recente no Brasil, no mundo, né? Que é o Consolador que nos foi prometido, é muito recente, faz muito poucos anos que o Kardec começou com a doutrina a codificar tudo isso. Então, quando o senhor fala dessa evolução, que até os corpos, o nosso corpo material terá que se adequar à evolução planetária, é muito importante as pessoas entenderem isso. Nós não estamos aqui dizendo que uma teoria é certa, que a outra é errada, porém, a gente chama para o raciocínio, para o estudo, para o desenvolvimento. A gente não pode aceitar algo absoluto, porque a espiritualidade
quanto mais a gente... Nós tivemos uma live terça-feira passada, com o Orso, que deve ser amigo do senhor também, que ele conhece. Isso, Eu falei, grande amigo. Ele falou, grande Denir. E ele falou, quanto mais ele estuda, mais ele vê que ele tem que estudar mais ainda, que a gente sabe muito pouco. Então... porque a gente não está fazendo afirmações, né? A gente aqui está buscando, todo mundo, trazer informações a respeito desses períodos, dessa história, para que a gente vá lá, busque, pense. Uma coisa, viu, Rômulo? Exatamente. Uma coisa que Luiz tocou no assunto nesse instante aí, e que precisa ser chamada a atenção. Luiz tocou num assunto bem importante que nós precisamos falar aqui, não deixarmos de falar. Em 1857, quando fora publicado o Livro dos Espíritos, olha que interessante. Quando Kardec estava recebendo aquelas informações através dos médios, a sociedade parisiense, principalmente ali na França, estava o materialismo extremo. E as pessoas, por se tornarem mais racionais, por causa do materialismo e por causa da ciência que já estava avançando, as descobertas que já estavam surgindo no século XIX, essas pessoas já estavam começando a ficar descrentes da religião. Essa ideia de Adão e Eva, essas coisas na época na França, era motivo de chacota já. E veio o Espiritismo, em 1857, trazer uma versão raciocinada, mais coerente. E olha que interessante, de 1857 a 1859, o que estava acontecendo nesse período? Charles Darwin estava fazendo as suas pesquisas no campo da evolução das espécies e em 1959 publica o livro, trazendo afirmações que o Espiritismo de alguma forma estava fazendo da mesma forma, só que trazendo essa versão espiritual da coisa, do progresso. Exatamente. E Charles Darwin vai lá e causa um reboliço na sociedade até hoje. Quando vai lá e diz, não, a seleção é natural, as espécies evoluíram. E hoje é tido como a coisa mais lógica do mundo. E o Espiritismo é desse mesmo período. 1857, Livro dos Espíritos. 1859, A Evolução das Espécies, de Charles Darwin. Que causa polêmica até hoje. Sim, e causa polêmica porque não consegue entender alguns evolucionistas que a evolução se dá nos dois planos. Pois não, professor? Está sem som. Está sem som, professor. Depois, em seguida, já nos finais aí dos anos de 1800, começo de 1900, ele espera um pouquinho para lançar em 1900, vem Freud explicando sobre a mente. O que ninguém tinha falado. E foi outra pancada na sociedade que ninguém aceitava. Olha, inclusive, ele não chegou a ir para a parte do espiritismo e estudar, mas ele participou de algumas sessões também. E nós estamos falando aqui da parte cristã. Nós não estamos entrando em estudo budista, estudo de Confúcio, sobre a visão de Maomé também. Olha, de Gandhi, olha como que tem coisa ainda para a gente aprender e aumentar o nosso conhecimento. Exatamente. Essa versão da história, da origem da humanidade, do ponto de vista religioso ocidental, né? É o ponto de vista oriental. Então, as histórias elas vão se entrecruzando, né? Sim. Então, quando o Espiritismo surge ali em 1857, a sociedade muito materialista recebe esse choque muito grande em 1859, também com as ideias de Charles Darwin. Então, o Espiritismo vem trazer a sua versão de que é por isso que não se compreende até hoje os cientistas, porque não querem aceitar isso que nós já aceitamos. A evolução acontece nos dois níveis da vida, nos dois planos, nesse sentido físico e espiritual. Exatamente. O corpo precisa ter um estado de evolução para comportar determinado espírito. E, gente, só por falar nisso, a gente fica imaginando a grandeza e a humildade de Jesus para encarnar em um corpo do ser humano. Eu acho que é igual se nós estivéssemos encarnando em um corpo de um verme. Exatamente. Não desfazendo do verme que cumpre o seu papel social, como disse Emmanuel para Chico Xavier, certo?
Não desfazendo, não disfarça dele, porque ele cumpre o seu papel e muitas vezes nós, seres humanos, não cumprindo. Então a diferença é muito grande. Eu queria fazer só uma pergunta, não sei se o professor sabe me dizer. Há quem diz a respeito dos seres pleiadianos. É sobre a visão budista, é isso? Escutei. Os seres pleiadianos. Rapaz, eu não conheço. Eu não posso afirmar, porque o budismo eu estudei ele muito superficialmente ainda. Então eu acho que eles dão a nomenclatura a esses seres, né, de outros planetas, eles dão a nomenclatura de pleiadianos, se eu não me engano. Professor, mais uma coisinha, alguém está controlando o tempo? É isso que eu ia perguntar sobre o tempo. É porque no caso está com o Luiz a transmissão, né? E tá no relógio dele o tempo de transmissão. 4 minutos. 4 minutos. Existem várias teorias, e nós trouxemos aqui, ó, teorias dos cientistas. Nós trouxemos a teoria dos cientistas, da evolução das espécies, seleção natural, né? Que os caçadores-coletores se desenvolveram e chegamos ao que nós somos hoje. Alguns cientistas não concordam com essa situação, mas ainda não tem uma versão assim unânime entre eles. Nós temos a versão das religiões, seja a tradicional, que traz Adão e Eva, ou aquelas que trazem também opções diferentes, através das crenças, da lenda, que existiam outros personagens envolvidos. Nós temos a versão aqui espírita, que traz um consenso sobre todas elas, nos posicionando dentro da história a nível de evolução, tanto do corpo físico, respeitando a ciência, tanto do ponto de vista espiritual, da evolução, e ao mesmo tempo do ponto de vista das intuições, das limitações de cada um no contexto religioso. Mas a gente tem também os ufólogos, que são pessoas que estudam de pontos de vista diferentes a vinda de seres a nível físico, não estamos falando aqui de espírito no sentido que para cá vieram reencarnar, mas que vieram com suas naves para cá e ocuparam determinadas regiões. Então, se fala aqui, como o Matheus perguntou, desses povos aí, e muitos outros também são citados, como o pessoal de Atlanta, né? E muitos outros seres que talvez existiram em determinado momento e influenciaram a cultura. Então, a gente não pode afirmar. Todas as teorias aí estão aí para serem verificadas, lidas, pensadas. Agora, assim, o consenso, não é puxando brasa para a nossa sardinha, e é que apresenta uma forma assim, mais racional de interpretar tudo isso sem chocar muito, e entendendo que se de fato explica muita coisa, é a espírita. Porque se o espírito tem um certo desenvolvimento, ele ocupa um corpo, embora limitado da sua memória anterior, mas traz a intuição, traz a sua vontade, o seu desejo, então certamente que tem muito mais lógica. Se alguns de nós aqui encarnarmos em um planeta, por exemplo, na Idade Média, parecido com a Idade Média que nós tivemos aqui no nosso planeta, por volta do ano 1500, vamos supor. Então, se nós, com o nosso conhecimento que nós temos hoje, estamos num planeta que, naquele nível de evolução, as pessoas estão ali mais ou menos na Idade Média, nós seríamos ou presos lá e mortos como bruxo, ou a gente seria tipo assim, um dominador, uma pessoa estranha, esquisita. Porque a gente ia ter assim, algumas ideias, de repente a gente estava vendo alguém pegar água, e a gente ficava raciocinando assim, olha, que negócio errado aí, por que vocês estão pegando aí, usando esse buraco aí, passando palha para se limpar? Porque vocês não vão botar uma água aqui em cima e botam um negócio aqui de bambu para descer a água cai aqui. Um tal de chuveiro. Você começar a ter ideias que é diferente das pessoas da época. A história está cheia disso. A história está cheia de pessoas que, em determinado momento da humanidade, seja intelectual ou moral, mudou o panorama da humanidade. Quer exemplo? Do ponto de vista moral. A história antes de Gandhi e depois de Gandhi. Tudo muda. O único país que conseguiu essa liberdade sem dar um tapa em ninguém, sem agredir ninguém, pregando a não violência, humanidade pura. Do ponto de vista intelectual, quantos avanços nós encontramos na história da humanidade, e determinadas pessoas ali são tão diferentes da época que criam coisas de uma hora para outra que revolucionam. Exatamente.
E que chocam, né? Naquele momento chocam, né? A própria. Luiz, quanto tempo? Ainda acho que temos uns 2 minutos. O próprio a visão de Copérnico, ele veio mudar a história, né? Ele foi muito perseguido. Darwin, Freud, o Padre Manuel brasileiro que inventou o balão aqui no Brasil, proibiram ele de avançar nas pesquisas. Aí na Europa ele conseguiu ter o aerostato e aqui ele foi perseguido, né? Então, muitas vezes a nossa ideia, a nossa intuição nos leva às coisas que muita gente pode querer nos desacreditar, mas pode ser uma ideia importante para o desenvolvimento da humanidade. Exatamente. A própria ideia de Kardec, no século XIX, o tanto que não é revolucionária, ao ponto de transformar a humanidade do ponto de vista espiritual de como interpretar as coisas. Muda uma história antes de Kardec e depois de Kardec. Muda completamente a forma de você ver as coisas. Seu Denis, o Espiritismo veio para tirar aquela coisa que a gente está falando aqui sobre isso na live, que eu acho que é o grande exemplo de hoje dessa live. Que estudem, que procurem saber, que procurem ver várias versões. O Espiritismo, quando Kardec lançou, foi combatido. Eles tiveram várias perseguições, por quê? Era algo novo, que trazia algo mais racional e mais lógico para aquela sociedade, né? Então, Ô, Rômulo, só fazer uma pergunta aqui. Vocês, cada um de nós que está nos ouvindo agora, já parou para pensar na ousadia de Kardec de 1860, ali por volta de 1860, no século XIX, escrever lá no livro da Agenda, foi 61, 63, não importa, no século XIX, falar literalmente que essa raça dânica é a imigração de outro planeta aqui para a Terra? Para pensar nisso, 164 anos atrás, a sociedade com mente travada. A ousadia de Allan Kardec. A segurança dele, eu falo ousadia apenas para instigar. Olha a segurança dele, dadas as informações, de um homem de ciência, no seu meio que foi rejeitado, foi colocado de lado. Quando ele veio trazer essas informações, falou: aquele professor Rivaio endoidou. Ficou louco. Coitado, está dizendo que povo de outro planeta foi que habitou e trouxe inteligência para o nosso povo em determinado momento. Está lá escrito, imigrações planetárias, ou seja, seres que vieram de outro planeta em espírito. Kardec não fala de naves, do processo extraterrestre, espiritual, e aqui reencarnaram com essa missão. Mas é uma ousadia para a época muito grande. Hoje a gente fala, o pessoal já quer bater em nós, no século XXI. Você imagina lá atrás. Hoje o professor falou que todo mundo tem um pouquinho de extraterrestre, pronto. Não tem um pouquinho, não. Hoje eu já estou ficando mais seguro. Nós somos extraterrestres. Pronto. Já vou... pessoal, tendo em vista o que aconteceu... Tendo em vista o que ele falou do Kardec aí, que ele falou lá atrás, eu já vou falar agora, então. Nós somos extraterrestres. Pronto. Professor, qual o tempo você está marcando? Eu estou sem controle hoje. Ele já está para acabar. Na verdade, já era para ter finalizado. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu gostaria já de agradecer o seu Denir, que agora é um parceiro nosso aqui do canal, né? A gente com certeza terá novas oportunidades. Eu gostaria de agradecer, seu Denir, mais uma vez. Hoje eu aprendi muito com o senhor. Demais. Foi muito importante a gente fazer essa live. A gente sabe que nada acontece por acaso, né? É de uma gratidão imensa para o senhor, por tudo que o senhor faz, pelo trabalho que o senhor faz. O senhor é um grande palestrante, pela sua TV, né, que o senhor é diretor da TV Espírita Nosso Lar, pelas divulgações dos trabalhos que o senhor sempre nos envia e a gente compartilha. Deixar também, nós vamos deixar na descrição, para que todos acessem, né, tem canal no YouTube, TV Espírita Nosso Lar. Gratidão por tudo, pelos ensinamentos, por esse papo entre amigos que a gente
conseguiu levar, mesmo com o problema da microfonia. E fazer já novamente um convite para o senhor, para a gente agendar uma nova data, a gente ver um novo assunto, porque com certeza é muito importante a sua presença aqui, né? O quanto a gente aprendeu hoje. Então eu já estou fazendo a minha parte, agradecendo e me despedindo. Eu passo a palavra para o Matheus ou para o professor. Bom, eu queria agradecer também o seu Denir, muito obrigado. Eu conheci através da última live, eu assisti a última live, né? Eu não participei, mas eu assisti depois. Fiquei encantado com o tema. Aliás, eu sou um grande apreciador dessa questão da integridade psíquica, né? E hoje foi assim, mais uma chuva de informações e aprendizado. Eu ainda vou demorar muito tempo para processar, porque para mim é tudo muito novo ainda. Mas assim como o senhor falou, eu acho que a gente tem que estudar, aprender e questionar e raciocinar. Eu acho que essa live de hoje trouxe essa luz e essa provocação para a gente. Isso é muito bom, nos faz crescer cada vez mais. Muito obrigado. Um abração para a Eliana e a Note, professora que está assistindo aí, acompanha sempre a live. Eu também vou deixar para o Denir finalizar, falar um pouquinho do trabalho dele, da TV também, do Instagram dele. Pessoas, terça-feira eu tenho uma aula na faculdade, então eu vou chegar um pouquinho atrasado, eu vou chegar às 8h15, 8h30. Esse semestre eu vou ter alguns dias que eu tenho aula de terça-feira. Mas venho correndo. Eu vou estar anotando isso aí. Fica aí então a palavra final para você, Denir, que já vai fechar já a live. Um abração para o Rodrigo e o pessoal que assistiu. Pronto, agradeço aí ao professor Luiz, a Matheus, a Rômulo, aos internautas, até que ponto ser virtual. Então a pandemia trouxe essa coisa maravilhosa, dessas amizades que a gente acabou conquistando ou reencontrando de alguma forma, né? E refazendo essas amizades em torno de um mesmo projeto. Então é muito gratificante saber que não é tão virtual assim, nós estamos na casa um dos outros, de alguma forma, conversando e convivendo. Eu quero aproveitar também e fazer um convite para todos vocês. No dia 5 de fevereiro, sábado, às 20 horas, nós vamos estar transmitindo para mais de 10 canais do YouTube o lançamento da 9ª edição da Revista Espírita Nosso Lar. Um super evento brilhante, inclusive com a participação do professor Luiz Carlos, onde ele vai falar sobre o livro dele, O Amor Vence o Suicídio, que vai estar também esse artigo lá na Revista Nosso Lar. Mas a live de lançamento é para que a gente fale sobre esses artigos, vai ter vídeos, vai ter apresentações, e logo em seguida vai estar liberado no Instagram, @Revista Nosso Lar, o link onde você pode acessar a revista na íntegra. Essa revista fora criada durante a pandemia e ela é uma versão mobile, ou seja, para ser lida no celular. Então ela é mais minimalista, com mais imagens, um trabalho de um design moderno para facilitar a leitura e com muitas páginas, mas ao mesmo tempo são poucas, porque ela é mais minimalista, então de fácil acesso e com muitos artigos interessantes. Além da gente falar sobre o amor vence o suicídio, nós vamos trazer também nessa revista, nessa live, olha que interessante, que muita gente aqui talvez não saiba ainda, nem eu sabia direito. Nós sabemos que existe uma ética animal espírita, existe um movimento pela ética animal espírita, com grupos formados que fazem um belíssimo trabalho. Esse artigo está lá na revista e Kessia Teles, que é uma palestrante espírita da Bahia, lá da cidade de Gandu, vai estar também na live trazendo essas informações sobre a ética espírita. E a capa, que é de um terapeuta, Marcelo Sirim, lá de São Paulo, que traz um tema também bem gostoso da gente falar. Quais essas cores ficam boas em nossa alma? Já paramos para pensar sobre isso? Então, a live bem interessante, bem animada, vai ser transmitida para mais de 10 canais, e depois Rômulo, mas o pessoal vai estar
passando links para vocês aí, para que a gente assista e contemple. Então, espero vocês lá. Eu só tenho que agradecer. Nós não estamos, assim, ensinando nada, nós estamos aprendendo. Infeliz daquele que fica dizendo que sabe alguma coisa. Esse é o que não sabe mesmo. Entendeu? Não, quem vem afirmar qualquer coisa não sabe, porque as coisas, como o Rômulo disse aqui no começo, a ciência está evoluindo, as coisas estão aparecendo. O próprio Kardec disse, se tiver alguma coisa que vai de encontro ao que nós estamos aprendendo, que seja comprovado, siga. Então veja que nossa fé é raciocinada. O Espiritismo não traz verdades absolutas. É evidente que até agora a ciência ainda não descomprovou nenhuma das teorias trazidas por nós espíritas, né? Mas, de qualquer maneira, se algum conceito nosso estiver equivocado, a gente tem que se afastar dele. Então, a gente trouxe aqui uma série de informações a respeito de como surgiu essa ideia da humanidade enquanto ser inteligente, porque essa evolução foi acontecendo, em que momento se deu. Aí se criou a ideia de uma raça adâmica, e a gente já conversou sobre isso aqui, e cabe a nós simplesmente estudar, tentar entender, mas, sobretudo, que isso faça a gente pessoas melhores. O seu Denil, sabichões, o mundo está cheio. O Rodrigo precisa aqui repetir a data novamente da live. 5 de fevereiro, às 20 horas, cai no sábado. Nós vamos passar o link aí, as vinhetas, que vocês vão publicar no Instagram. A partir do dia 31, eu vou soltar várias vinhetas. A vinheta do professor mesmo aí do Amor Vence o Suicídio ficou linda. Só suspeito de falar que foi eu que fiz, aí, mas achei tão bonito. Mas eu mesmo gostei. O importante é isso. Tá ótimo. Se você gostou, tá ótimo. Ó, mas, cara, ó, esse ano eu achei que ele ia ser ruim porque eu peguei uma gripe, né? Mas, ó, já tô recebendo ajuda dele na TV Espírita Nosso Lar. Saí também na revista Novos Autores, tem uma propaganda do meu livro também. Gente, eu tô maravilhado com 2022, com meus amigos aqui. Mas, pegando o gancho que ele falou, nessa maravilha toda, nós vamos fechar com uma filosofia de Sócrates. Só sei que nada sei. Nós vamos muito humildemente aprender e trabalhar muito esse ano com as nossas lives, com o canal dele, da TV Espírita, para a gente crescer junto e evoluir junto. Com as bênçãos de Deus. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo Luiz, mundo. interessante que o grande filósofo Cortella, ao comentar sobre essa frase de Sócrates, quando fala assim, só sei que nada sei, não quer dizer que Sócrates não sabia de nada, não. O que ele quis dizer com isso, que é o fato da gente dizer que não sabe, nós estamos buscando conhecer, investigar, exatamente, procurar saber. Quando o indivíduo cai naquela zona de conforto, dizer que sabe, aí agora que ele não sabe mesmo, de verdade. Quando ele não sabe, nós estamos buscando, investigando, procurando entender. Será que realmente tem lógica a gente compreender que a evolução se dá a nível espiritual e físico, que é preciso um corpo mais evoluído para se habitar um espírito mais evoluído, que nós próprios vamos evoluir essa constituição física para que espíritos que precisam reencarnar, ou nós mesmos, quando estivermos já num estado mais próximo de pureza, habitemos esse mesmo corpo limitado que nós temos hoje? Qual é a lógica disso aí? Um corpo pesado, cansado, limitado, e em que a gente não utiliza nem 5% do cérebro. Como é que a gente pode admitir que um espírito puro, elevado, em um planeta já muito mais elevado, vai ter um corpo físico que só possa utilizar 5% do cérebro? Nós, os coitadinhos aqui que ainda não evoluímos, é que precisamos usar 5%. E já é muito, para não fazer muita besteira. Mas à medida que a gente for evoluindo, a gente vai usar 10%, 15%, 30%, 50%. A Constituição é outra. Vamos precisar de instinto para quê? Vamos precisar do sistema límbico para quê? Para dominar nossa mente, nosso neocórtex, a nossa razão, nosso sentimento de emoções? Não vai ser necessário. É outra conjuntura. Mas o espírito também é outro. Agora pega nós e bota para reencarnar em um corpo desse que nós estamos imaginando, cujo cérebro é noético, que não tem o instinto, vai ficar tipo assim uma bestelhada, assim, ó, flutuando na nuvem, parecendo uns touros. Não vai saber nem para onde ir. Porque nós não temos como manifestar aquilo que a gente não tem. Você vai manifestar o que você não tem? Difícil. Ó, vai fechar. Também, se você for para um corpo mais atrasado que o seu, porque nós já avançamos, também não funciona. Por isso que o Espiritismo defende a ideia
de que a gente não reencarne corpos de animais. 40 segundos. 40 segundos. Ó, por isso que nós estamos no... De encerramento em 20 segundos. Ô, Denir, você pode fechar com uma prece rapidinho pra gente? 20 segundos. Posso. A gente só tem que agradecer pela oportunidade que nós estamos aqui aprendendo para nos tornarmos pessoas melhores. Muito grato a cada um de nós nesse instante. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, meus amigos. Gratidão, obrigado. Prazer, mais uma vez estar com vocês. Lembrando que a live está salva no YouTube. Papo de Amigos / apresentação. Isso. Vou tentar salvar aqui também. Pode saindo que eu... Tchau, meu amigo. Fique você salva, que é para depois me extrair e me mandar que eu faço a edição. Beleza. Tamo junto. Obrigadão. Tchau. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tudo de bom, tá? Terça-feira que vem estamos aqui de novo. Muito obrigado por participarem.